Vamos fazer aqui uma aula sobre as principais coisas sobre polígonos, tá? Começando por essa tabela, que vai ter nomes importantes para a gente. Então, no caso, triângulo, a gente já vinha falado em outras aulas, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? E aí, quando a gente fala de quadrilátero, quadrilátero é um polígono que tem quatro lados. Então, por exemplo, isso aqui é um quadrilátero, tá? Para a gente saber a soma dos ângulos de um quadrilátero, a gente pode pensar que um quadrilátero como esse ele pode ser dividido em dois triângulos. Então, a gente tem um triângulo aqui e tem outro triângulo aqui. Tá? Então, quando a gente fala assim, número de triângulos aqui, a gente quer dizer o seguinte, um quadrilátero ele pode ser dividido em dois triângulos. Como cada triângulo tem 180 graus, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. E isso a gente até já tinha feito em outras aulas. Aqui é relativamente fácil perceber que para você descobrir esse ângulo y, você sabendo que a soma de todos os quatro ângulos tem que dar 360 graus, o que você faz? Você faz 110, soma com 70, soma com 50, soma tudo isso, vai dar 13 aqui, vai 230. Como tudo tem que dar 360 graus, você tira, né, dos 360, você tira 230, fica sendo 130 graus. Então, a resposta aqui é 130 graus. Tá? Agora a gente vai ter outros polígonos com número de lados maior. Então, se o polígono tiver 5 lados, tá, ele é um pentágono. E aqui, por exemplo, tá, temos uma figura que é um pentágono. É só a gente contar aqui, ó, tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados. São todos os lados aqui do polígono, é um pentágono. E um pentágono, se você desenhar uma linha aqui, desenhar uma linha aqui, a gente consegue três triângulos aqui dentro. Tá? Então, ali na tabela, o número de triângulos para esse caso é 3. E aí, 3 vezes 180 vai dar 540. Então, em um pentágono, em qualquer pentágono, inclusive aquele que está ali embaixo, a soma dos ângulos é 540. Então, se eu pegar aqui, tá? Eu tenho que somar tudo para dar 540. Esses ângulos, a gente já sabe que cada um desses são ângulos de 90 graus. Tá? Então, se a gente somar 90 mais 90 mais 90, é a mesma coisa que 3 vezes 90, que dá 270. Então, se a gente somar 270, que corresponde a esses três ângulos de 90 graus aqui, somar os três, somar com esse 155, vai dar 425. Como tudo tem que dar 540, porque é um pentágono, a gente tira esses 425 de 540. Fazendo o cálculo aqui, que vai valer 3, 10 menos 5 dá 5, 3 menos 2 dá 1, 1. Então, significa que aqui a soma dos... o ângulo representado pela letra Z é um ângulo de 115 graus. Essa seria a resposta para esse exercício. Tá? Então, prosseguindo, tá? A gente teria um polígono de 6 lados, que é um hexágono. Tá? Então, esses nomes aqui são importantes. Tá? Hexágono. E aí, se a gente fizer a mesma coisa que eu fiz antes, aqui vocês vão ver um hexágono. Pode contar, aí tem 6 lados, 6 ângulos. Então, se eu desenhar uma linha aqui, outra linha aqui, e desenhar mais uma linha aqui, agora eu tenho um total de 4 triângulos aqui dentro. Então, em qualquer hexágono, né, nós temos 4 triângulos, como cada triângulo tem 180 graus. Quando você multiplicar isso daí, você vai ver que o resultado é 720 graus. Isso vai permitir que a gente calcule, por exemplo, um ângulo de um hexágono, se tiver algum, se a gente tiver os outros valores, se estivesse faltando esse, é só somar todo mundo aqui, né? A gente pega aqui 110, soma com 135, 160, 95. Para fazer um pouco mais rapidamente, mais facilmente também, a gente pode pegar esses dois aqui, já dão 220, tá? Se a gente pegar esses dois aqui e somar também, já dá 295. E aquele 95 que está ali. Somando tudo, vai dar 18, 20, 21, vão 2, vai dar um total de 610. Como esse é um hexágono, e no hexágono são 720 graus, a gente acabou de ver isso, se a gente diminuir, a gente vai descobrir que o resultado aqui é 110. Então, o ângulo X, ele é 110 graus. Tá? Então assim, a gente está vendo como funciona para diferentes polígonos de diferentes números de lados. Isso prosseguiria, tá? No caso de um polígono de 7 lados, o nome é um heptágono, tá? E no heptágono são 5
triângulos, né? Ele segue o mesmo padrão, então aqui vai dar 900. É só a gente perceber sempre que o número de triângulos em cada caso é sempre o número de lados menos 2. Então, polígono de 7 lados, 7 menos 2, 5 triângulos. Por isso que a gente faz 5 vezes 180. No caso aqui, 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 180 vai dar 1080 e assim por diante. Então, os principais ângulos aqui, né, os principais polígonos, esse aqui é o octógono de 9 lados, o de 8 lados é o octógono, o de 9 lados é o eneágono, tá? E dentro do eneágono, seguindo o mesmo padrão, né? 9 tira 2, ficam 7, 7 vezes 180, aí fica 1.260. Estou fazendo esses cálculos aqui, que eu já sei esses valores, mas na prática nós teríamos que fazer. Inclusive, né, poderia, na maioria das aulas com isso, a gente vai poder usar uma calculadora, tá, para fazer isso. E segue a mesma coisa para os outros polígonos de demais lados. Inclusive, a gente pode querer saber, né, um polígono de 10 lados, qual é a soma dos seus ângulos internos. O nome desse polígono é um decágono, então é o decágono. E no decágono, se tem 10 lados, dentro dele tem 8 triângulos. Então, se você multiplicar 8 por 180, você vai descobrir, né? Eu nem sei esse de cabeça, né? 8 vezes 180, quanto que dá isso? Estou multiplicando aqui. Dá 1.440. E isso prosseguiria para os demais polígonos também. Aí, agora, vendo alguns outros probleminhas a mais aqui que a gente tem para fazer, tá? Deixa eu botei mais aqui em cima, não? Não sei agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, agora com outros exercícios que a gente vai ter, a gente pode ter um exercício assim, né? Tem um polígono aqui, tá? E aí ele pede aqui, o polígono tem quantos lados? É só contar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O polígono tem 7 lados, então esse polígono, ele é um heptágono, um dos nomes que a gente acabou de ver ali, é um heptágono regular. Regular porque todos os seus lados são iguais, tá? Aqui do lado tem um pentágono regular, tá? Todos os lados são iguais, por isso também todos os ângulos internos ali são iguais. Esse é outro polígono regular. Agora, por exemplo, aqui esses polígonos não são regulares, porque se eles têm ângulos diferentes e lados diferentes, não são regulares. Então, esse aqui é regular. Daí a pergunta é, a soma dos seus ângulos internos é igual a... A gente acabou de fazer isso na tabela, está lá na tabela. Mas, se perguntarem isso e você não tiver acesso àquela tabela, o que você tem que fazer? A regra é, se você tem 7 lados, você tira 2, fica sendo 5. Esse é o número de triângulos, por isso você faz 5 vezes 180. Se você usar, por exemplo, a calculadora para fazer isso, você vai descobrir que a soma dos ângulos é 900. Então, a soma dos ângulos de um heptágono é 900 graus. Tá? Vamos fazer algo semelhante nesse exercício número 2 aqui. Então, no exercício número 2 aqui, está pedindo para considerar a figura. Esse polígono é então está querendo dar um nome especial dele. Vamos contar quantos lados tem aqui. São um total de 6 lados nessa figura, tá? Se não tem 6 lados, é um hexágono regular, tá? Um hexágono com X. E aí, uma pergunta também é a soma dos ângulos internos. Fizemos agora há pouco. Como é que faz isso? São 6 lados, tira 2, fica sendo 4. Tem 4 triângulos aí dentro. Se a gente multiplicar por 180, isso dá 720 graus. Então, aqui tem 720 graus ali dentro. Tá? E aí, a próxima pergunta é, cada ângulo interno mede. Então, tudo aqui dentro dá 720 graus. Mas todos esses 6 ângulos aqui são todos eles iguais, todos eles terão exatamente a mesma medida. Então, se todos eles têm a mesma medida, então a gente pega os 720 e divide por 6. Tá? Usando aí uma calculadora ou qualquer outro método, você vai descobrir que quando dividir 720 por 6 é 120 graus. Então, cada ângulo interno mede 120 graus. Essa é uma maneira da gente descobrir a medida de cada ângulo interno de um polígono regular. Tá? A mesma coisa aqui, esse é um polígono de 8 lados, você pode contar. Um polígono de 8 lados é um octógono. Tá? A soma dos ângulos de um octógono. Então, mesmo esquema, 8 menos 2 dá 6. 6 vezes 180, estou dando a resposta, 6 vezes 180 graus é 1.080 graus. Tá? E aí, 1.080. Aí a pergunta é,
Esse polígono é regular? Porque em nenhum momento aqui falamos que era regular. Sim, porque todos os ângulos são iguais. Então, esse polígono, sim, ele é regular. Tá? Provavelmente a próxima pergunta é para saber quanto mede cada ângulo interno, ou seja, cada ângulo desse representado por x. Todos eles têm x como ângulo, porque é tudo igual, por isso que é regular. Então, o que a gente vai fazer para descobrir cada ângulo? Vai pegar os 1080 e vamos dividir por 8, porque são 8 ângulos. Tá? Então, se você dividir aí 1080 por 8, estou fazendo aqui na calculadora, dá 135 graus. Então, a medida de cada um daqueles ângulos ali é 135 graus. Esse é um método para a gente calcular os ângulos internos de qualquer polígono. Por exemplo, esse aqui tem um polígono, esse polígono é regular. Calcula a medida de cada ângulo interno. O que a gente vai fazer? Tá? É só contar quantos lados tem primeiro, né? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 lados, contamos. 5 lados. O número de triângulos ali dentro, 5 menos 2, que é 3. Cada triângulo tem 180 graus. Multiplicando dá 540. São 5 ângulos ali dentro, todos eles iguais. São 5 ângulos aqui. O que a gente faz, então? Pega o 540 e divide por 5. Quando você dividir isso, vai dar aí o resultado, que é 108 graus. Então, cada ângulo interno de um pentágono regular é 108 graus. É a resposta aqui para cada ângulo interno. Então, mais uma vez, né, o mesmo processo. Se a gente tiver um número de problemas diretos como esse aqui, sem uma figura, que para desenhar uma figura de 16 lados é bem difícil. A gente só quer saber a soma dos ângulos internos de um polígono de 16 lados. Qual é o procedimento? Você pega, dos 16, você tira 2, já fica 14. Como são 14 triângulos que tem lá dentro. Então, 14 vezes 180, não sei quanto que é, vou fazer aqui, 14 vezes 180, 2.520. Então, 2.520 graus. É sempre a mesma coisa para qualquer polígono de qualquer número de lados. Soma dos ângulos internos de um polígono de 21 lados. 21 tira 2, dá 19. São 19 triângulos lá dentro. 19 vezes 180 vai dar quanto? 19 vezes 180. 3.420. Então, seria 3.420 graus. Tá? E isso vai. Por exemplo, calcula a soma dos ângulos internos de um decágono. A gente tinha feito antes ali na tabela. Decágono tem quantos lados? São 10 lados. Tira 2, ficam sendo 8. 8 vezes 180, já não me lembro mais. Acho que é 1.440, né? 8 vezes 180, 1.440. Agora, mudando um pouquinho, calcula a medida de cada ângulo interno de um eneágono regular. Então, primeiro, para saber o eneágono regular, eneágono quantos lados tem? São 9 lados. Tira 2, ficam sendo 7. 7 vezes 180 vai dar 1.260. Tá? Só que a gente não quer isso. Não é a soma dos ângulos internos. É a medida de cada ângulo interno de um eneágono regular. Então, no eneágono regular tem 9 ângulos, todos eles iguais. E a soma é 1.260. Então, o que a gente faz? 1.260 dividido por 9. Tá? A gente está fazendo isso aqui na calculadora para ir mais rápido. Está dando 140. Então, cada ângulo interno, 140 graus. Mesma coisa se fosse qualquer outro número de lados. Por exemplo, um ângulo interno, com a medida de cada ângulo interno de um polígono regular de 18 lados. Se tem 18 lados, a gente vai pensar o quê? Se tem 18 lados, tira 2, ficam sendo 16. Tem 16 triângulos lá. Faz 16 vezes 180. Quanto que dá isso? 16 vezes 180 é igual a 2.880. Mas isso é a soma de todos os ângulos. Dentro desse polígono de 18 lados, tem 18 ângulos lá dentro, todos eles iguais. Então, você pega 2.880 e divide por 18. Vou fazer aqui, dividido por 18, 160 graus. Então, cada ângulo interno de um polígono de 18 lados tem essa medida aí. Tá? Poderíamos fazer o mesmo para um polígono, um decágono regular. São 10 lados. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? 10 lados, menos 2 dá 8. 8 vezes 180. Já tínhamos feito hoje 1.440, não é isso? A gente já tinha feito aqui em cima. Aqui, ó, 1.440. Então, tem 1.440 aqui. São 10. Então, se você dividir 1.440 por 10, porque são 10 ângulos iguais, a resposta é 144. Então, cada ângulo interno, 144 graus. Tá?
Outro tipo de problema, um pouquinho parecido com o que a gente já fez, é dado aqui um polígono, dá vários ângulos e tem um faltando. Tá? Então, por exemplo, aqui, quantos lados tem esse polígono? Né? Você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Um polígono de 7 lados a gente já fizemos hoje, né, aqui na aula. Tem 5 triângulos lá dentro, porque 7 menos 2 dá 5. 5 vezes 180 tem um total de 900 graus aqui dentro. Então, a gente sabe que tudo somado tem que dar 900. Então, o que a gente faz? A gente pega todo mundo que está aqui, soma todos esses ângulos, né? Usando uma calculadora, como eu estou usando aqui, eu vou fazer 120 somado com 158, com 126, já tem 404, 125, 121 e 139. Isso está dando 789. Como tudo é 900, eu vou fazer 900 menos 789. Então, vou fazer 900 menos isso. Está dando um total, e aqui está dando o resultado de 111. Então, esse ângulo X aí é um ângulo de 111 graus. Então, a gente usou 900, porque esse é um heptágono, polígono de 7 lados. Né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, um pentágono. Nesse caso, sendo um pentágono, a gente já viu, pentágonos são 3 triângulos ali dentro, 5 lados, 3 triângulos. Vezes 180, 540. Somando tudo, tem que dar 540. Então, a gente soma esses aqui para ver quanto que dá. Tá? Então, vou somar aqueles ali. Vou somar 68 mais 121, 103 e 85. Está dando 377. Tudo tem que dar 540. Tirando esses caras que eu somei, a gente vai obter o resultado aí 163. Significa que aquele ângulo X ali é um ângulo de 163 graus. Tá? Então, a maioria dos exercícios que vem aqui são parecidos com esse, tá? Muito parecidos. Então, assim, eu acho que para a gente entender mais ou menos isso, o que está sendo visto aqui hoje é suficiente, tá bom, pessoal? Boa sorte aí na avaliação.